Amém? Hoje alguns visitantes aqui, vale reforçar. Nas quartas, o pastor tem dado oportunidade para mim, para alguns outros irmãos, de estarmos ministrando a palavra do Senhor, né? Tem uma equipe aí que reveza nas quartas-feiras, e o pastor fica aí com a missão de trazer a mensagem no domingo à noite e na sexta de noite, né? Semana passada a Arnete fez uma palavra, fazem parte do time do meu Rodrigo, Mateus, irmã Jéssica. Está esquecendo de alguém? Somos esses aí, então. Vou aproveitar algumas situações que o pastor colocou aqui, do início do culto, que ele compartilhou, ele vem vivendo desde o último final de semana até agora. Eu quero trazer hoje uma palavra de talvez preparação para alguns, para outros uma palavra que vem de encontro a algo que esteja vivendo hoje. O fato é que nós, enquanto cristãos, nós vivemos um evangelho de boas novas, de boas notícias, da salvação que é em Cristo. Mas nós também sabemos que muitas vezes existem adversidades e lutas na vida de cada um de nós, né? Mesmo os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, todos eles tiveram uma morte dolorosa, uma morte cruel, por não abrir mão da palavra. E o fato deles serem cristãos, serem crentes, não os afastou deste fim. E nós, no nosso cotidiano, se nós olharmos ao redor, nós vemos muitas situações que trazem preocupação, medo, angústia. Nós vamos chamar aqui hoje de adversidade, né? Se nós olharmos em volta, nós vemos violência, né? Nós vemos aí o planeta fervendo, né? Seja por fogo mesmo, ou pelo calor que a gente sente, até mesmo como numa época de queimada. Nesse tempo, muitas discussões são levantadas, né, sobre essas questões. Existe lá a reunião da COP, que os líderes mundiais se reúnem e nunca encontram uma solução, nunca entram em um acordo, né? E nós vemos que assim o mundo caminha para dias mais difíceis a cada dia que passa, né? E hoje eu gostaria de trazer uma palavra de preparação para nós, para lidar com um momento como esse, momentos de adversidade na nossa vida. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos falar de um personagem bastante conhecido, de um episódio bastante conhecido da palavra de Deus. E hoje nós vamos separar aqui algumas aplicações. No final, quero fazer algumas perguntas para nós refletirmos. Então, 2 Reis 5. O personagem de hoje é Naamã. O pastor gosta de um tema para a mensagem, né? Então o tema de hoje seria os mergulhos do tempo da adversidade. Glória. Então hoje nós vamos falar sobre esse momento que todos nós passamos, ou estamos passando no momento, ou não vamos estar ilesos de passar. Eu, falando aqui na escola bíblica, em algumas oportunidades, eu vi que a grande diferença de nós, enquanto cristãos, é que nós sabemos a quem recorrer nesse momento difícil. Nós sabemos o caminho, né, aonde seguir no momento de dificuldade. Nós tratamos aqui na nossa escola bíblica, na última revista, sobre conflitos da vida. E ali nós falamos sobre angústia, sobre ansiedade, sobre medo, sobre morte, sobre enfermidade, sobre luto. E todas elas apontavam para o mesmo caminho. A solução é sempre o caminho de Cristo, o caminho para a palavra de Deus, o caminho para a comunhão com Deus. Vamos ler o que diz 2 Reis 5, nós vamos ler do 1 ao 14 nesse momento. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Repete comigo, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora:
tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede, que procura um pretexto para romper comigo. Versículo 8. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Um herói de guerra, um general que tinha em seu currículo grandes vitórias. Ele era como se fosse ali o Davi da Síria, né? Um homem que até mesmo o Senhor Deus, Deus de Israel, tinha usado ele para guerrear contra Israel. Interessante nós notarmos isso. O povo de Israel, que vivia sempre ali oscilante na sua fé, Deus usou um general sírio para ganhar uma batalha contra Israel. Só que ali, como nós lemos no versículo 1 e nós repetimos juntos, ele tinha um porém em sua vida. Ele tinha uma doença. E essa doença lhe causava grandes transtornos. Mas um certo dia ele ouviu uma escrava que ele tinha trazido de Israel, que trabalhava em sua casa, falando de um homem de Deus que vivia em Israel e poderia curá-lo. Então ele vai, conversa com o seu rei, e o seu rei então envia ele para Israel, manda uma carta. Chegando essa carta ao rei de Israel, o rei de Israel se preocupa com aquilo, porque ele não tinha poder, Deus não usava ele dessa maneira, né? Era um rei que não fazia a vontade de Deus. Então ele fica com medo de ser alguma emboscada ali, mas o profeta Eliseu descobre e manda Naamã ter com ele. E chegando na casa do profeta, o profeta nem sequer chega ao encontro de Naamã, manda um servo ali falar para ele que ele deveria se banhar no Rio Jordão 7 vezes para que ele fosse curado. Então ele não acredita no que está acontecendo, titubeia ali, mas um dos oficiais que estavam com ele nessa viagem lança para ele o desafio, né? Fala: o senhor já está aqui, né? O que o senhor tem a perder? Como se dissesse assim. Então ele aceita o desafio, mergulha e sai de lá curado. Essa foi a história que nós acabamos de ler. Como eu disse, irmãos, vamos falar sobre os mergulhos no tempo da adversidade. Então, para cada mergulho que Naamã teve que dar no Rio Jordão para receber a sua cura, nós vamos fazer uma reflexão sobre aquilo que se passou em tudo isso que nós lemos aqui até agora. O primeiro mergulho é o mergulho no problema. Como nós dissemos, Naamã tinha um porém em sua vida. Ele era um leproso. E essa doença, ela, vamos dizer assim, há um entendimento que ela existe até hoje, só que ela mudou de nome. Hoje ela é chamada de hanseníase, né? E hoje é tratado de uma maneira diferente as pessoas com hanseníase, né? Meu avô está numa fase da vida assim que ele já se perde um pouco na memória, mas ele fala para mim, não tenho ninguém para quem confrontar isso que ele fala, mas ele me falou algumas vezes que o pai dele teve esse problema de hanseníase quando ele era criança. Ele fala que o meu bisavô, no caso, faleceu em decorrência dessa doença. E ele conta todo o transtorno que houve ali na família dele quando ele era criança, porque eles viviam aquela vida rural, imagina a década de talvez 50, e a família teve que sair dali onde tinha o sustento, foi para a cidade em busca de hospitais para atender, no caso, do meu bisavô. Esse êxodo, vamos dizer assim, rural, houve em grande massa, por isso que as cidades hoje estão grandes, né? Então era comum nessa época as pessoas buscarem melhores condições, seja de trabalho, de saúde, e vir para as grandes cidades. Então meu avô conta essa história, mas ele fala assim, naquela época era difícil tratar a hanseníase. Hoje em dia é só tomar um remedinho e já sabe.
Claro que o meu avô simplifica muito o tratamento hoje, mas é fato que a doença passou por uma evolução da medicina e hoje existe tratamento e até cura para essa doença. O tratamento vai de 6 meses a 2 anos. E em 1960, né, o termo lepra foi deixado de usar para essa doença e foi passado então a ser chamado de hanseníase. Até teve um político que não está mais no cargo, eu pesquisando sobre a doença, ele recebeu uma ordem judicial para não usar mais esse termo, porque ele usava esse termo, e as pessoas, a comunidade médica e as pessoas que têm essa doença, entendem esse termo lepra como um termo pejorativo, né? Porque a lepra ela se remete a esse tempo de exclusão em que o povo de Israel fazia com as pessoas que tinham lepra naquela época. Na Síria não era assim, então Naamã tinha até um cargo de autoridade ali diante do exército, mesmo sendo um leproso. Mas o fato é que a lepra era uma doença muito severa, né, e que realmente levava à morte, porque ela atacava a pele, né, trazia manchas, depois ela ia entrando na carne, atingia os nervos, a pessoa ia perdendo sensibilidade. Até hoje, né, a recomendação do diagnóstico é se você tem uma mancha na pele, não sente aquela região, você precisa procurar um médico que provavelmente você pode ter hanseníase nesse caso. Então ali atinge os nervos e a pessoa começa a perder mobilidade, começa a perder sensibilidade, força. E em Israel era um isolamento social, a pessoa devia, até na lei de Moisés, se nós olharmos, tinha que ter um lugar reservado para pessoas com essa doença. E a doença era vista ali como uma maldição. Então quem tinha lepra na época era um amaldiçoado, era assim que as pessoas viam. Então nós vemos que essa doença, além de trazer problemas físicos, ela trazia problemas sociais e também emocionais, né, e espirituais, as pessoas colocavam ali como uma maldição. Então nós podemos entender aqui que Naamã, ele estava ali vulnerável nesse momento, né? Ele estava frágil e preocupado. Apesar de ser um homem ali poderoso, ele tinha esse problema, esse porém, né, a doença. Então o primeiro mergulho é na doença, o problema de fato. O segundo mergulho está em reconhecer a necessidade de ajuda. Toda casa de recuperação, seja de dependentes químicos ou alcoólatras, eles partem de um princípio. Se a pessoa realmente acredita estar doente e se ela deseja ajuda, dificilmente a maioria das clínicas de reabilitação vai aceitar alguém que não está disposto a se tratar. Da mesma forma, uma doença qualquer. Se o paciente não procura o médico não vai ter ele. Se ele não toma o remédio não vai fazer efeito nele. Então, partimos do problema de reconhecer essa necessidade de ajuda. Nos versículos 2 até o 4, conta a história dessa escrava, que poderia ter rancor de Naamã, pois ela foi provavelmente em uma batalha, ela foi tirada da sua família, da sua casa, do seu país, e foi levada como escrava diante ali da Síria, e acabou por estar dentro da casa de Naamã. E Deus usou essa menina, essa escrava, para falar com Naamã. Ela então sugere para Naamã essa visita ao profeta. E aqui nós vemos que Deus pode usar pessoas que às vezes a gente não espera, né? Aqui Deus usou essa menina para falar com o profeta Natan de uma maneira improvável, né? Quem poderia imaginar ali que uma escrava poderia indicar a cura no seu país? Um profeta que ela ouviu dizer, tem lá, que era o profeta Eliseu, e esse comandante dar ouvidos a essa moça, então partir em rumo a esse encontro com esse profeta. Aqui tem uma lição para nós, que é a excelência da obra de Deus não está nas pessoas que Deus usa, mas sim no próprio Deus. Deus usa as pessoas como Ele deseja, e as pessoas que Ele quer, né? Muitas vezes, a gente vai falar mais pra frente, criamos expectativas, né? Mas Deus tem o seu próprio modo de agir. Deus então usou essa menina, ela foi nós colocamos no nosso tempo de hoje, ela foi a evangelista daquele momento. Ela foi o porta-voz de Deus para uma solução na vida de Naamã. O terceiro mergulho
é o mergulho do exercício da fé. Em Romanos 10, 17, vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E aqui foi o que aconteceu com Naamã. Naamã ouviu o que aquela moça tinha a dizer. Talvez ele poderia não ter dado ouvidos, a história dele certamente seria diferente. Mas ele, por ouvir, creu. Então Naamã ouviu que havia esse homem que poderia lhe ajudar. Então ele creu. Mas a fé de Naamã não foi apenas uma fé de ouvir, mas uma fé prática. Fé prática, uma fé em ação. Nós também várias vezes somos confrontados aqui na igreja sobre a fé que age, O pastor cobra muito isso, A fé proativa. Ele não apenas ouviu e creu, mas ele decidiu, tomou para si uma decisão. Então eu fico pensando na cabeça de Naamã, talvez ele pense assim: essa menina está dizendo para eu pegar, sair do meu país, fazer uma viagem comprida, longa, chegar num reino inferior ao meu. Naquela época, a Síria era o império mais poderoso da época, onde eu já tive diversas vitórias, um profeta que eu não conheço, mas mesmo assim ele acreditou e partiu, Ele não ficou parado, ele não se entregou. É importante, como eu disse, nós estamos aqui hoje trazendo uma mensagem para um momento de adversidade. Talvez alguns irmãos estejam passando por isso nesse momento, mas talvez nós precisamos nos recordar disso que nós estamos vendo aqui hoje, no momento de adversidade. Não se entregar ao problema é uma coisa fundamental. Quantas vezes nós já vimos pessoas que, quando recebem um diagnóstico, elas realmente se entregam para uma doença, para uma dificuldade, e as coisas ficam mais difíceis, para as pessoas que estão ao redor e para a própria pessoa ali, para sair dessa situação. Então Naamã não se entregou, Naamã agiu. Ele ouviu, creu, mas a sua fé não foi uma fé estática, ele foi uma fé de proação, de proatividade. Ele pegou, partiu e viajou. O quarto mergulho é o mergulho de saber onde encontrar a solução dos seus problemas. Eu abri aqui falando que nós, enquanto cristãos, temos esse privilégio. Não o privilégio de não passar pelas lutas, passar pelos conflitos, passar pelas adversidades, mas o privilégio de saber aonde buscar ajuda, a quem recorrer. Nos versículos 8 e 9, diz assim que, ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, o rei de Israel, rasgar as suas vestes, mandou dizer ao rei: que rasga as suas vestes, deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. E o 9, veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então, por uma questão diplomática ali na época, o rei mandou uma carta. Nós vimos que isso era algo comum nessa época. Neemias também, quando saiu da Síria e foi para Israel para reconstruir ali os muros, também ele levou uma carta consigo, para que a sua viagem fosse mais segura. Então ele levou-lhe uma carta, só que ele foi no palácio do rei, onde ali Deus não estava com o rei, Deus estava com o profeta, na casa do profeta. Então ele precisou fazer esse desvio aí, mas o fato é que a solução do problema de Naamã não estava no palácio do rei, mas estava na presença de Deus. E Deus estava usando a vida do profeta Eliseu. Então o profeta Eliseu manda chamar, e ele então, ali naquela saga, em busca da sua vitória, vai até a casa do profeta Eliseu. Aqui eu tenho uma teoria, irmãos, que na escassez, na dificuldade, na adversidade, é o momento que, pelo menos deveria, se não é, o momento mais fácil do cristão, do crente, se achegar a Deus, obedecer a Deus, ter intimidade com Deus. Porque no tempo da escassez, aqui nesse caso, na enfermidade de Naamã, ou numa falta de emprego, numa dificuldade financeira, numa situação de medo, de perseguição, até mesmo de enfermidade para nós, vai existir momentos que não existe mais a quem você recorrer. Não existe mais outra saída a não ser
buscar a Deus, pedir a Deus ajuda, a ajuda divina. Então aqui Naamã, ele já não tinha mais onde buscar, então mandaram ele na casa do profeta e ele foi, né? Ele estava determinado. Então, saber onde encontrar a solução dos problemas é um mergulho que é bastante importante, é fundamental, né? Talvez de cara ali ele não sabia, porque ele recebeu uma informação, recebeu a instrução do seu rei e viajou. Então ele teve a primeira decepção ali, que foi encontrar o rei, e o rei falou assim: eu não posso fazer nada por você, eu não sou rei, eu não posso dar vida, eu não posso tirar, por que eu vou curar você? Né? Ainda achou que ele estava ali ainda numa estratégia de guerra, querendo ainda tirar alguma emboscada ali do rei. Mas na casa do profeta Eliseu estava a presença de Deus, e era ali que ele precisava estar. Vamos passar para o quinto mergulho. O quinto mergulho é saber lidar com as expectativas. Versículo 10 conta que o profeta Eliseu nem sequer saiu ao encontro de Naamã. Eu vejo assim, talvez pela doença em si de Naamã, né? Ali em Israel, Naamã era um homem que não podia viver em sociedade. Na Síria ele era até um general, mas em Israel ele não era bem-vindo com aquela doença. Ele precisava ficar isolado. As pessoas olhavam ele como nós já vimos, né? Como um maldito. Se ele está assim, recebeu uma maldição de Deus e ele precisa se apartar de nós. O fato é que um ajudante, a gente, quando teve a oportunidade de falar sobre o profeta Eliseu, ele ensinava alguns aprendizes ali dos profetas. Talvez um desses rapazes foi ali ter encontro com Naamã e passou o recado, né? Nesse momento, eu tenho certeza que pelo tratamento que existia em Naamã ali no seu país, na Síria, ele provavelmente esperava ser recebido com pompas, com talvez um banquete, né? Um lugar aconchegante. O profeta talvez se provaria ali diante dele, né? Talvez ele criou essa expectativa dentro do seu coração, porque quando o profeta Eliseu não vem ao encontro dele, ele reclama sobre isso. Vamos ler de novo o versículo 10, 12. Do 10 ao 12 diz assim: então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Olha o 11. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. 12. Não são porventura os rios de Damasco melhores que todas as águas de Israel? Não poderia lavar-me deles e ficar limpo? Ele criou toda uma expectativa, né? Primeiro, nesse encontro, pensa bem, ele abriu mão de muita coisa, né? Fez uma viagem, tudo isso na esperança de encontrar o profeta. Chega lá, o profeta nem aparece para falar com ele. Ele criou uma expectativa no seu coração, né? Quando recebe a mensagem, talvez ali ele tinha outra expectativa, porque a expectativa que ele criou era que o profeta chegaria, oraria, colocaria a mão sobre ele e ele estaria ali. O profeta não tem encontro com ele e ainda manda ele tomar um banho de rio 7 vezes. E ali ele faz uma comparação com os rios, versículo 11, Abana e Farpar, e eram rios da sua região. Os rios Abana e Farpar eram rios abundantes, de águas claras, que eram usados para irrigar os povoados ali. E o Rio Jordão era um rio diferente. Eu não acredito, irmãos, nessa época que o Rio Jordão é um rio poluído. Nós estamos falando de 3.000 anos atrás. Nós sabemos que a poluição vem com a civilização. Mas o fato é que o Rio Jordão era um rio talvez turvo, mas os historiadores dizem que ele era um rio barrento, talvez por ser turvo. E ali ele cria essa expectativa também, né? Poxa, se ele pelo menos mandasse eu tomar banho na minha região, ali nos rios que eu já conheço, nos rios limpos, cristalinos ali. Eu queria fazer uma pergunta: alguém já criou alguma expectativa em Deus e foi frustrado? Difícil responder isso, né? Porque muitas vezes nós, na nossa concepção humana, nós fazemos planos e queremos que Deus faça da maneira que a gente quer.
né? O homem deseja ter o controle das coisas. Eu mesmo sou assim. Eu até compartilhei na escola. Assim, quando as coisas fogem do meu controle, assim, é o momento que eu sinto mais angústia. Seja qual for a situação. Né? Eu sempre tenho as coisas sob controle. Mas acontece que às vezes não é assim. Né? Quando minha esposa mesmo ficou grávida, eu dei esse testemunho, as coisas saíram do controle, de todo mundo. Ficou nas mãos de Deus. Várias dificuldades. Porque o homem cria expectativas quanto ao tempo e como ao modo como Deus vai fazer as coisas. Mas Deus é soberano, então tanto o modo como o tempo pertencem a Ele. Muitas vezes essas expectativas nós não conseguimos lidar com elas, porque a expectativa que está no nosso coração é do nosso jeito, mas Deus tem um jeito próprio de fazer as coisas. Gostaria que um dos irmãos abrisse Provérbios 19, 21, e outro irmão abrisse em Tiago 4, que a gente lê. Lê Provérbios 19, 21. Pode falar. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Pessoal explicativo, né, irmão? Muitos são os planos de Deus, mas o que prevalece vai ser sempre a vontade de Deus. E aqui tem uma palavra até um pouco mais dura, que está no livro de Tiago 4,13. Pode ler. E agora vós que disseis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. No entanto, não sabeis o que sucederá amanhã, e é a vossa vida. Sois um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Até o 16. Até o 16, não? Em lugar disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Mas agora vos jactais das vossas presunções. Toda jactância, tal como esta, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem, não. É o 17, eu falei. Fala assim, portanto, aquele que sabe, deve fazer o bem não faz, isso está pecando. Aqui, essa palavra de Tiago fala também sobre isso, né? Sobre os homens confiar nos seus próprios planos. Né? O homem faz planos, aqui ele fala de uma viagem, mas quem sabe é Deus. Então, por isso que a gente tem o costume de falar assim, se Deus quiser, nós vamos fazer isso. Porque tem base bíblica para isso. Né? Aqui ele fala, coloca nas mãos de Deus e aguarde. Né? Esse é da vontade de Deus. Então, saber lidar com as expectativas é um mergulho que nós devemos dar. O sexto mergulho, cercar-se de pessoas que dão bom conselho, de pessoas que se aproximam de Deus, pessoas que te levam para o bom caminho, né, irmãos? Nós devemos nos preocupar com isso. O verso 13 diz que o servo, aqui fala sobre os servos, né? Em outras versões fala que foi um servo. Chama a atenção de Naamã, uma vez que Naamã, ali revoltado com tudo que estava acontecendo, o profeta dá essa sentença para ele, um vídeo contra ele, e como eu falei brincando, né? Ele falou, já que o senhor está aqui mesmo, por que o senhor, com todo respeito, não aproveita? Já está aqui mesmo, não tem nada a perder, né? Então ele poderia, ao contrário disso, ter dado razão para Naamã. Podia até ter feito uma rebelião ali, né? Talvez alguns até pensaram dessa forma, não, o general está certo. Quem esse profeta pensa que é, para não vir de encontro, ainda falar um absurdo desse para ele. Poderia ter agido assim, mas esse, que veio de encontro com ele, né, fez um desafio para ele. Né? E o senhor não bota fé, mais uma vez, naquilo que o profeta está dizendo. O senhor teve fé de chegar até aqui, por que não continuar? Né? E assim, ele pegou e aceitou o desafio. No momento de adversidade, de dificuldade, muitas vezes é um momento que traz tensão, angústia, desespero. Irmãos, isso tudo traz uma cegueira assim, para todos, assim, num momento difícil como esse. Né? Talvez uma doença, como eu falei, a pessoa recebe aquela notícia e ela então fica sem chão e ela não consegue mais enxergar nada, ouvir ninguém. É importante sempre se ter uma pessoa de confiança ou pessoas que conseguem te mostrar o caminho, né? Trazer ali um conselho,
né, para você não continuar nessa cegueira sem enxergar nada. Quem abriu Provérbios aí, se estiver aberto ainda, vê Provérbios 12, 15, por favor. Acho que eu vou depois, né? Provérbios 12, 15. O caminho insensato parece-lhe certo, mas o sábio ouve o conselho. Olha aí, a própria palavra de Deus trata com sabedoria aqueles que ouvem os bons conselhos. E é interessante notar que esse rapaz, essa pessoa foi usada, assim como Deus usou a escrava de Naamã, Deus também usou ali agora um servo de Naamã, mais uma vez, para dar um recado. E o sétimo mergulho, é um chamado à humildade e à obediência. Então no versículo 14 diz assim: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpa. Então, irmãos, Naamã então decidiu chegar ali ao final dessa jornada, obedecendo aquilo que o profeta havia te instruído, né? No momento em que ele precisou entrar no rio, tem alguns pontos aqui, detalhes que a gente precisa se atentar. Com certeza, quando ele foi entrar no rio, ele precisou se despir. Provavelmente ele estava com uma vestimenta oficial ali, uma vestimenta importante, porque ele foi ali com uma carta do rei na mão. Então ele foi ali em nome do rei, né? Essa viagem não foi uma viagem qualquer, uma viagem pessoal somente. Como existe aí uma questão diplomática. Então provavelmente ele estava fardado com suas condecorações ali, com suas joias de guerra, com alguns espojos. Mas para entrar no rio ele precisou tirar isso tudo, né? Então, vamos dizer assim, naquele momento ali, ele teve que ser humilde, né? Porque nesse momento em que ele tira a farda, ali as feridas do seu corpo, por causa da sua doença, ficaram expostas para todo mundo ver. Todos que estavam ali, provavelmente só tinham seus soldados, seus comandados ali, mas eles tiveram ali aquela imagem do seu general se despindo, tirando ali sua farda, que tirava sua imponência, sua autoridade, né? Ele teve que se despedir de tudo isso, tudo aquilo que o engrandecia, né? Para que ele pudesse cumprir aquilo que Deus o ordenou. Então, nessas condições, Naamã precisou ser bastante humilde, porque ali ele teve que abrir mão de tudo aquilo que ele tinha, como ele já tinha feito lá atrás, nessa viagem, para cumprir aquilo que Deus havia lhe ordenado. E para terminar, eu quero fazer algumas perguntas. Qual a principal característica do caráter de Naamã Deus precisou tratar? O que você acha, Valente? Orgulho. Exatamente. Se nós olharmos toda essa trajetória de Naamã, ele precisou ser confrontado com o seu orgulho, porque ele tinha uma doença, e essa doença trazia para ele, como nós falamos, problemas físicos, emocionais, sociais. Era uma doença discriminada na época, né? Então as pessoas olhavam com preconceito para ele, porque ele tinha essa doença. Quando ele ouviu o conselho de uma escrava, o general ouviu o conselho de uma serva escrava que veio como refém, talvez, de um outro país. Quando ele precisou pedir ajuda numa nação que naquela época era inferior a dele, porque a Síria obtinha várias vitórias contra o povo de Israel nessa época, como eu abri dizendo, né? Então ele precisou ir ali numa terra, num rei que não era dele, num profeta que ele não conhecia. Ele precisou também ser confrontado. Precisou ser confrontado no orgulho quando ele sequer foi recebido pessoalmente pelo profeta Eliseu. Quando ele precisou ouvir um conselho de um submisso, quando o soldado falou para ele que ele deveria ouvir o profeta. E quando ele teve que entrar num rio, como colocamos aqui no rio barrento, né, na época um rio sujo, diferente do que ele gostaria, ele também precisou encarar o seu orgulho. Então, se nós olharmos a história de Naamã sempre foi engrandecido por Deus, né? Deus já tinha usado ele
mas ele não tinha encontrado esse Deus. Mas dentro do seu coração havia barreiras que precisavam ser quebradas. E essas barreiras foram quebradas no momento em que ele completou o 7º mergulho. Quando ele saiu daquele rio e ele saiu totalmente curado. A Bíblia fala que a pele dele voltou a ser como uma criança. Então o seu orgulho foi sendo quebrado durante toda a sua caminhada, né? E foi completa essa obra no momento que ele saiu. Eu tenho uma segunda pergunta que é uma aplicação para nós. Quantos mergulhos nós vamos precisar dar em um momento de adversidade? Nós falamos aqui de conhecer o problema, de reconhecer a necessidade de ajuda, de exercitar a fé prática e a fé ativa, né? De saber onde encontrar soluções, de saber lidar com as expectativas, de nos cercarmos de bons conselhos, de sermos chamados à obediência e à humildade. Quantos mergulhos no momento de adversidade nós vamos precisar dar? O orgulho de Naamã precisou ser quebrado durante todo esse trajeto. Talvez, se ele não fosse tão orgulhoso, talvez a caminhada dele seria mais fácil, né? Deus usava o profeta, poderia o profeta ir até ele. Não sei, a gente fica imaginando coisas. Mas esses mergulhos que nós estamos vendo aqui são preparações que nós devemos ter para encarar um momento de dificuldade. Como eu disse, um momento de dificuldade, hora ou outra vai chegar para nós. Às vezes de maneira passageira, às vezes de maneira duradoura, às vezes permanente. Mas nós devemos estar preparados, nos preparar nesse momento. Nós sempre pedimos para Deus nos livrar de tudo isso. Mas como eu disse, né, nem os próprios discípulos de Jesus foram libertos de, por exemplo, uma morte tão trágica, né? E nós vivemos aí nesse mundo que traz tanta dificuldade dia a dia, né? Então nós devemos estar preparados, fortalecidos na palavra de Deus, que deve ser o nosso sustento. E para terminar, uma outra pergunta: como ser grato diante das bênçãos recebidas? A história de Naamã não acabou aqui. Gostaria que os irmãos mais uma vez abrissem aí o texto bíblico para nós continuarmos a leitura. 2 Reis 5,15 agora. Segunda Reis 5,15 diz assim: voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, cuja presença estou, não o aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que o teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso perdoa o Senhor a teu povo, a teu servo, quando o meu Senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoa o Senhor teu servo. Eliseu lhe disse: vá em paz. Então a pergunta que eu fiz é: como ser grato diante das bênçãos recebidas? Com Naamã nós vemos 3 situações: o reconhecimento, quando ele diz que agora todos vão saber através dele que não há outro Deus senão Deus de Israel, senão Deus de Israel. O compromisso que ele fez com o profeta Eliseu de não mais oferecer holocausto nem sacrifício a outro Deus, né? E a fidelidade. Rimom era o Deus sírio, e o seu rei, como ele era o braço direito do rei, chamava ele então para adorar o rei Rimom, e ele pediria para Naamã se curvar para ele poder se apoiar e ali adorar o seu Deus. E Naamã se preocupou até mesmo com isso. Ele falou para o profeta: profeta,
como eu sirvo ao meu rei, quando ele chegar lá diante do rei, do Deus bom, vou precisar me curvar diante daquela imagem para ele poder se apoiar em mim, mas meu coração não vai estar ali. Em outras palavras, é isso que Naamã disse, o profeta. Né? Eu vou estar ali, mas meu coração pertence hoje ao Deus de Israel. E eu tenho certeza, irmãos, que tamanha foi a felicidade ali, por essa cura, que aonde Naamã passou, ele levou essa mensagem, né? Que Deus de Israel era poderoso para curar e para ajudá-lo em qualquer adversidade que pudesse existir. E essa mensagem que eu deixo para os irmãos, para a nossa reflexão, para aqueles que estão passando por um momento de adversidade agora, né? O pastor tem falado aí sobre cura, sobre restauração, momentos difíceis. Essa é mais uma oportunidade que nós temos aí de nos encher da palavra nesse sentido. Amém? Gostaria de orar com os irmãos, para nós estarmos encerrando mais uma vez. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, pela tua palavra que foi ministrada. Gostaria de agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem ministrado no nosso coração. Que o Senhor nos ajude, Pai, nos momentos de adversidades. Se há algum irmão que hoje passando por um momento de grande adversidade, Pai, que o Senhor esteja confortando, Deus, e fazendo refletir sobre tudo que o Senhor ministrou nessa noite, ó Deus, e buscar o Senhor em obediência, em saber a quem recorrer, Pai, que é a Jesus, que cura, que restaura, que liberta. Nós queremos, ó Pai, te agradecer por termos esse porto seguro que é Jesus nas nossas vidas. Sabemos a quem recorrer, o caminho aonde devemos buscar refrigério, Pai, no momento de angústia. Nós te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.